salva, Ele cura, Ele liberta, batiza com o Espírito Santo, escreve o nome do homem no livro da vida e, acima de tudo, dizendo que Jesus ele vai voltar para vir buscar o seu povo. Quero ler aqui a palavra, um versículo para a meditação dos ouvintes da palavra de Deus, na carta de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Sabemos que nosso Deus criou todas as coisas que existem neste universo. Ele criou o universo, Ele criou os planetas, Ele criou a terra, Ele criou o homem, Ele criou os animais. Nosso Deus criou todas as coisas que existem, visíveis e invisíveis, conforme a Bíblia declara. Somos um povo que acredita no criacionismo. Existem por aí teorias que dizem que o homem ele é uma evolução, mas nós não cremos nessa teoria. Cremos que Deus criou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e o homem foi feito alma vivente. E Deus criou o homem e deu a ele um espírito e deu a ele uma alma. Portanto, o homem ele é espírito, alma e corpo. E quando Deus colocou o homem aqui nessa terra, Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar da terra, de zelar pela terra, de trabalhar na terra. E Deus todos os dias vinha conversar com o homem. O homem tinha liberdade de falar com Deus, de ouvir Deus, dialogar com Deus. Mas a Bíblia também diz que o homem, ele chegou a desobedecer a Deus. Deus tinha colocado uma árvore no meio do jardim e ordenado para que ele não comesse nem se alimentasse daquela árvore. De todas as árvores que tinha no jardim, o homem podia se alimentar. Deus deu ao homem o livre-arbítrio, Deus deu ao homem a liberdade dele escolher. E ele tinha à sua disposição variedades, dezenas, centenas ou até milhares de frutos que ele poderia se alimentar. Mas Deus disse: dessa árvore tu não vai se alimentar dela. Mas a Bíblia diz que o diabo, ele se utilizou de uma serpente, enganou a Eva, e Eva comeu daquele fruto e deu também ao seu marido Adão. A partir daquele momento o homem perdeu a comunhão com Deus. Ele quebrou a aliança que Deus tinha com ele, ele quebrou a comunhão, ele quebrou o contato. Mas mesmo ele pecando, mesmo ele errando, mesmo ele falhando, Deus estava insistindo com o homem. A primeira coisa que o homem fez quando pecou contra Deus foi se esconder. E é assim que acontece no tempo de hoje. O homem até hoje ele tenta se esconder de Deus. Ele tenta se afastar de Deus. Quando aparece alguém pregando a palavra, ele se esconde, ele fecha a porta, ele fecha a janela, ele corta o caminho. Mas Deus continua insistindo, batendo na porta. Deus continua falando, porque Deus se interessa em restaurar a tua vida. Deus se interessa em restaurar a vida do homem. E com Adão foi assim. Ele se escondeu, mas Deus veio até ele. Adão, Adão, aonde tu estás? Aonde tu estás, Adão? E Adão, ele disse: Senhor, eu estou aqui, eu tive medo de ti, porque eu pequei, eu errei, e eu me escondi porque eu tive medo. Não precisa você ter medo de Deus. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você reconheça
que você precisa dele. Deus quer que você reconheça que você é um pecador. Deus quer que você reconheça que ele é quem pode restaurar a tua vida. E Adão ali, com medo de Deus, se escondeu, mas Deus chamou Adão. E Adão ali, em vez de assumir a sua culpa, ele culpou a mulher e ficou jogando a culpa para o outro. E o homem ali recebeu a sentença de que a terra seria amaldiçoada por sua causa, de que agora ele não teria mais o direito de viver eternamente, e agora ele estava sujeito à lei da morte. E agora o homem ficou agora refém da morte. O maior inimigo do homem é a morte, onde a maioria do povo da humanidade tem medo de morrer, porque o homem não foi feito para morrer. Deus criou o homem para ser eterno, mas a morte é a consequência do pecado que entrou no mundo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia também diz que por um homem entrou a morte no mundo, e essa morte passou a toda a humanidade. E a morte, existe a morte física e também existe a morte espiritual. Existe a morte eterna. A morte física, quando o homem morrer, ele vai ser sepultado. A terra vai comer o corpo, porque a Bíblia diz que é o pó, volte à terra de onde era. Então o homem é pó e ele vai voltar para o pó. Existe também a morte espiritual, onde o homem distante de Deus, o homem sem Deus, espiritualmente ele está morto. O homem sem Jesus, ele está morto. Ele anda, ele fala, ele se alimenta, ele trabalha, ele estuda, ele negocia, mas espiritualmente está morto, porque não sente a presença de Deus, não pode falar com Deus. Fala, mas não sente que alguém lhe ouve, porque ele não sente nada. Ele está morto espiritualmente. Mas existe a pior de todas as mortes, que é a morte eterna. A morte eterna é a morte separatória de Deus. É quando o homem, após a sua morte física, ele se tornará separado de Deus por toda a eternidade. Essa é a pior das mortes, é a morte eterna. É aquele momento que o homem passará a eternidade no sofrimento, no tormento eterno, não vai mais poder ter uma segunda chance. Essa é a morte eterna. Mas, conforme eu li aqui em Gálatas, que Deus, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho ao mundo. Quando Deus chamou Adão, após ele pecar, e chamou a sua esposa, Deus fez uma promessa, que da semente da mulher iria nascer um homem, iria nascer um varão, que iria esmagar a cabeça da serpente, que iria derrotar o diabo, que iria derrotar a morte, que iria restaurar o homem. E o diabo achou que tinha frustrado os planos de Deus, destruído os planos de Deus, derrotado os planos de Deus, mas Deus ali fez uma promessa, que da semente da mulher ia nascer um, que iria derrotar Satanás. Jesus, quando nasceu da semente da mulher, do ventre de Maria, parecia ser uma criança normal, mas ali estava o próprio Deus humanizado. Ali estava o próprio Deus encarnado, porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Oh, glória, aleluia, glória a Deus. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo. Ele se esvaziou. Ele desceu, tomando a forma de homem.
ele nasceu lá no ventre de Maria, ele foi gerado pela obra do Espírito Santo, sem precisar nem depender da ação do homem, mas por um milagre de Deus nasceu Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ele foi crescendo, cheio de sabedoria e cheio de graça diante de Deus e diante dos homens. E aos 33 anos, aos 30 anos, Jesus iniciou o seu ministério. E quando ele iniciou o seu ministério, ele começou anunciando o reino de Deus, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus é chegado. E Jesus escolheu ali 12 homens para iniciar o seu ministério. E ele iniciou o seu ministério fazendo milagres extraordinários, curando enfermos, limpando leprosos, libertando oprimidos pelo diabo, ressuscitando mortos, salvando vidas. Diferente das religiões que tinha na época, porque a religião ela não muda a vida do homem. A religião ela muda o intelectual do homem, mas não tem poder de mudar o caráter. A religião não tem poder de mudar, de transformar, mas a Bíblia diz que é o Evangelho de Cristo, é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Diferente dos religiosos da época, Jesus ele começou abraçando aqueles que estavam à margem da sociedade, aqueles que eram desprezados, aqueles que eram rejeitados, aquele que a sociedade não dava nada por aquela vida. Jesus dizia: eu te quero, eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar a tua história. Mulheres que eram prostitutas, mulheres que eram atormentadas por demônios, como Maria Madalena, que tinha 7 demônios que se apossavam da vida dela. Ninguém dava nada por aquela mulher, mas um dia ela teve um encontro com Jesus. Glória a Deus. Ela teve um encontro não com o chefe de uma religião, não com um líder religioso que poderia ver ela e só criticar, e só julgar, e só apontar ela. Ela teve encontro com o dono da vida dela. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela teve um encontro com aquele que amava a alma dela. Aleluia. Ele teve um encontro com aquele que deu vida a ela, que colocou ela no mundo. Porque todo habitante da terra que anda nessa terra nasceu pela permissão de Deus. Talvez você, por não entender a sua vida, você se questione: por que foi que eu nasci? Porque Deus me permitiu vir ao mundo. Eu não entendo qual é o propósito da minha vida. Eu não sei para que eu vim para este mundo. Mas eu quero te dizer nesta tarde que a tua vida nesta terra tem um propósito de Deus. Deus te fez nascer, Deus te deu a vida, Deus te fez nascer nessa terra para uma finalidade, e é para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Jesus ele te ama, Jesus ele morreu na cruz por você, Jesus ele te deu a vida, ele mantém a tua vida. E para você entender o propósito da sua vida, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Talvez você esteja Glória a Deus. errante, Aleluia. como uma folha seca que é espalhada pelo vento, sem direção, sem propósito. Mas tudo isso é porque você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Porque quando o homem entrega, quando o ser humano entrega a sua vida para Jesus, ele entende qual é o propósito de Deus. Ele começa a sentir razão para viver. Ele se acorda de manhã louvando a Deus. Ele se acorda glorificando o nome de Jesus. Ele passa a sentir uma alegria diferente. Ele passa a sentir prazer em servir a Deus. E começa a sentir algo novo na sua vida. Jesus também libertou um homem que era endemoniado, um gadareno, que vivia pelos sepulcros, um homem possuído por demônios.
Ninguém dava jeito à vida daquele homem. Tantas pessoas amarraram ele, acorrentaram ele, tentaram prender ele, porque ele vivia pelo cemitério, quem sabe se alimentando de cadáver. Um homem que vivia sem roupa, despido, vivia nu, do jeito que nasceu, vivia como louco. Mas um dia Jesus chegou naquele lugar, porque é onde Jesus chega, alguma coisa acontece. E Jesus, quando ele chega, ele faz alguma coisa. E Jesus chegou ali naquela cidade de Gadara, onde estava aquele homem cheio de demônios. Mas os demônios que estavam naquele homem, quando viu Jesus se aproximando, correu até o encontro de Jesus, se ajoelhou e disse: Jesus Nazareno, filho do Deus Altíssimo, o que temos contigo? Viesse nos atormentar antes do tempo? E Jesus disse: qual é o teu nome? E ele disse: é Legião. E Jesus disse: cala-te e sai dele. Imediatamente aquele homem, ele ficou livre.